Queria agradecer aqui a oportunidade, o convite. A Andréia é uma mulher determinada, de fibra, como todas nós aqui, mas a Andréia. Eu falei para ela, falei, Nath, você vem aqui, eu falei, doida de vontade, mas eu olhava a agenda do marido e falei, meu Deus, não vai ter jeito, como é que eu vou? E nessa data, eu olhava a agenda do marido, não vai dar também, nessa data. Mas ela não desistiu. Obrigada, Andréia, deu certo. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder abrir a palavra de Deus, né? É muito gostoso estudar a palavra de Deus, ainda mais no meio da semana. Eu acho que tem, para mim, tem um gosto mais especial ainda, porque renova as nossas forças, né? Para a gente continuar seguindo a semana. A você que nos acompanha, seja muito bem-vindo também ao nosso culto, à nossa casa, que você possa aí também receber o carinho de Deus, a bênção do Senhor, para que você continue nessa sua caminhada rumo ao céu, junto conosco, né? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. Vocês já acharam? Vocês estão melhor que eu, hein? É que eu li um monte. Juízes, capítulo 13. Gente do céu, peraí, que eu não estou achando mais juízo na minha Bíblia. Então, aí já vem juízo. Eu estou em Deuteronômio e o juízo não aparece nunca. Achei. Amém. Amém. Gente, a Bíblia para mim, e eu sei que é assim para você também, é um livro muito especial. É um livro diferente, né? A gente pode ler qualquer livro, ele tem um impacto na nossa vida, mas ele não transforma a nossa vida como a Bíblia transforma. Porque a palavra de Deus salta daqui um Deus vivo, um Deus real, um Deus poderoso. E toda vez que eu estou diante da palavra de Deus, antes de começar a ler e estudar, eu gosto de orar e pedir a presença de Deus, o colírio do céu. Eu queria convidar você a fazer mais uma oração comigo. Vamos orar? Querido Deus, estamos com a Tua palavra aberta, Pai. Já cantamos louvores a Ti, já oramos, já colocamos diante do Teu altar as nossas necessidades e os nossos agradecimentos também, a nossa gratidão. Mas nesse momento estamos diante da Tua palavra e queremos o Teu colírio, Pai. Queremos o Teu discernimento. Queremos que o Senhor coloque aqui dentro de nós as nossas angústias nos lugares certos, cada coisa no seu lugar, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos sair daqui diferente de quando aqui entramos. Perdoa os nossos pecados, se faça presente e aceita esse culto de honra e glória ao Teu nome. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Gente, eu não sei se você em algum momento já se perguntou ou já conversou com alguém que já passou por esse questionamento. Quem sou eu? Afinal de contas, o que eu vim fazer aqui nesse mundo? Será que o sentido da vida é só você nascer, crescer, lutar, lutar, lutar por uma vida estável, por uma estabilidade financeira, constituir uma família, de repente casar e depois morrer? Será que é somente isso a vida aqui? Eu não sei se você já se questionou a esse respeito. Eu já me questionei a esse respeito. E eu já de ter a oportunidade de conversar com muita gente que já se questionou sobre isso. Nath, a vida não tem sentido se for só isso. E, de fato, se a gente não tem um Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, realmente a vida não faz sentido. E a gente vai conversar sobre isso hoje um pouquinho. E você já vai entender por que a gente está falando disso. A gente vai começar lendo aqui a história de Sansão. Hoje ele vai ser o nosso personagem principal. E diz assim, eu vou ler o capítulo 13 inteiro para a gente entender o contexto. E aí depois eu vou trazer as aplicações, tá? Então diz assim, ó. Nascimento de Sansão, capítulo 13, do livro de Juízes. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Tinha uma mulher estéril.
Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça de seu filho, do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu. Grava isso, nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus. E aí, a partir desse versículo 6, 7, e até ali por volta do 24, você vai ver Manoá indo atrás do anjo, falando assim, a esposa vai contar, né, olha, o anjo do Senhor nos visitou e ele disse que a gente vai ter um filho. Ele, calma aí, peraí, como assim? Que notícia é essa? Eu quero falar com esse anjo também. Como que a gente vai criar esse menino? E aí ele pede que o anjo visite novamente. E aí pula comigo lá para o versículo 13. Diz assim, ó, o anjo do Senhor respondeu, sua mulher terá que seguir tudo que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comerá nada impuro. Terá que obedecer. Na minha Bíblia ele traz bem essa expressão, obedecer a tudo que eu ordenei. E assim, Manoá gostaria de oferecer, né, um sacrifício para esse anjo. E aí ele oferece um sacrifício de cereais, uma oferta de cereais. E agora pula comigo lá para o verso 24. Diz assim, ó, a mulher deu à luz a um menino, pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. E aqui começa. Então, eu vou dar para você mais ou menos o contexto dessa época. Nesse recorte da história, não havia rei em Israel. E Israel, cada um, como a Bíblia mesmo fala, né, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Eu acho que isso daqui é certo, então eu vou agir de acordo com a minha consciência. E cada um fazia o que achava certo. Conclusão, esse foi o período mais sombrio da história de Israel. Uma das histórias mais macabras da Bíblia você encontra no livro de Juízes. Tem cada história horripilante. Não dá nem para ler com criança o livro de Juízes. Tem que ter muito estômago. Mas é nesse contexto que a gente vê também um ciclo vicioso no povo de Deus. Eles vão, se rebelam, pecam, aí eles são oprimidos, aí eles clamam por libertação, aí Deus vai, ouve a orientação deles e envia um libertador. Aí eles começam bem, daqui a pouco eles caem em apostasia de novo, aí eles são oprimidos e fica nisso. Aí Deus começa a levantar juízes, profetisas, como foi o caso de Débora também. E nesse recorte da história a gente encontra Sansão. Aqui no capítulo 13, nós lemos que Sansão ele foi separado desde o ventre. A gente vai encontrar uma coisa muito interessante. Quando Deus ele quer trazer alguém que vai ser da linhagem de Jesus, ele sempre vem através de uma mulher estéril. E isso é muito interessante, porque Deus ele está mostrando para a gente que, peraí, a libertação vai vir através do meu poder. Eu vou mostrar o caminho, eu vou fazer tudo o que vai ser preciso para que o povo de Israel esteja nas mãos de Deus e que siga o caminho que eu separei para ele. E aí, a gente vai ver que Sansão, a mãe de Sansão, ela recebe várias orientações. Engraçado que a gente conhece Sansão pelo poder da sua força, do seu cabelo. Quando você vai falar de Sansão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Ele não podia cortar o cabelo, a sua força. Mas não é essa a primeira orientação que o anjo dá. A primeira orientação que o anjo dá é sobre o apetite. Você não vai comer coisa impura, você não vai beber bebida forte, você vai cuidar com o seu apetite, você vai se comportar da forma tal, você vai se vestir da forma tal, e você vai ser um nazireu. Se você quiser saber depois melhor um pouquinho o que é ser um nazireu, você pode voltar lá em livro de Números, capítulo 6. Nos primeiros versículos ali já explica, né? Mas é quando Deus ele separa aquela pessoa em específico para uma função específica, para um propósito específico. E Sansão ele foi separado para isso. Então, naquele recorte da história, nesse recorte da história, Sansão ele foi separado para um propósito específico, para uma época específica, para uma função específica. E ele deveria seguir as orientações de Deus para que Deus pudesse agir através dele.
Só que ele foi escolhido. Seu nome significava pequeno sol, aquele que viria para brilhar a luz do céu, refletir a luz de Cristo. Ele viria para ser o libertador do povo, ele viria para trazer alegria ao povo de Israel. Ele viria para trazer esperança ao povo de Israel. Só que a gente vai começar a ler o capítulo 14, e aí no verso 2 já diz assim, ó, vamos começar pelo verso 1. Sansão desceu a Timina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Esse povo era amigo ou inimigo? Inimigo. Viu uma mulher filisteia. Ele podia casar com uma filisteia? De jeito nenhum. Viu uma mulher filisteia e a primeira coisa que ele fala é o seguinte, ó, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai tenta orientar, fala assim, meu filho, não tem uma mulher do nosso povo para que você possa se casar. Mas ele fala assim, não, eu quero essa. E aí os pais vão, como se fosse... Às vezes eu vou lendo, né, o livro de Juízes, e principalmente a história de Sansão, eu fiquei pensando, Sansão parecia aquele bad boy, sabe? Eu sei que essa expressão é um pouco antiga, mas sabe aquele bad boy mimado? Não, eu quero essa. Não, eu gostei disso. Não, eu quero isso. E se não ganhar, eu choro, e briga, e bate. Já viu criança mimada? É assim que Sansão se comporta. E aí ele vai, eu quero essa. E os pais vão e conseguem ela para ele. E aí eu quero que você vá comigo até o verso 5. Ó. Sansão foi para Timina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timina, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai e nem à mãe o que fizera. Pode virar. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Ele poderia tocar em cadáver de leão? Em cadáver nenhum ele poderia tocar. Ele está quebrando. Então ele está pisando onde ele não era para pisar, nas vinhas. Ele deveria ficar longe dos vinhedos, bebidas fortes, mas ele vai para lá. Ele toca onde ele não poderia tocar. E ele começa. Sansão, algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhe contou de onde tinha tirado, ou melhor, que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Então, o seu primeiro cuidado seria com o apetite. Ele já chutou o balde. Ele não poderia tocar em certas coisas. Ele foi lá e tocou. Ele não poderia ir a certos lugares, mas é lá que ele vai. Então, Sansão, ao contrário de Daniel, ao contrário de José, não tem domínio nenhum sobre si. Nenhum. Como um bad boy mimado, acha que ele pode lutar sozinho contra as suas próprias fraquezas. Frequenta os cultos, se a gente for trazer para a nossa realidade, frequenta os cultos, mas também frequenta outros lugares que não convém a ele frequentar. Diz na igreja, sabe que não é para comer certas coisas porque é o melhor para ele, mas fora da igreja come algumas coisas que não é o melhor para ele. Sabe que o melhor para ele é se abster de alguns certos tipos de bebidas. E, às vezes, até consegue, dentro da igreja. E assim, Sansão vai vivendo uma vida dupla. Como, infelizmente, muitos de nós, às vezes, é tentado a fazer também. Espera aí, não tem ninguém vendo? Mas aqui ninguém vai saber? Por que não? E se for só uma vez? Por que não? Será que não é muito... será que eu não estou sendo muito radical? Seguir tudo isso? Será que essa dieta não é coisa de gente bitolada? Será que esse estilo de vida não é coisa de gente muito bitolada, ou gente muito, muito crente, fanático? Eu acredito que, na cultura que Sansão era imergido, que ele vivia, ele ouvia coisas desse tipo. Eu tenho quase certeza que ele ouvia coisas assim, Sansão, por favor, também não é para tanto. Deus, o que importa para Deus é só o seu coração. Se o seu coração está tranquilo, então está tudo bem. Isso é o que importa.
Sansão é escravo da sua própria presunção. Possivelmente acreditava em que estava fazendo o que era certo também. E ele não era bobo. Ele pensava, eu consigo controlar. Eu tenho tudo sob controle, vai dar tudo certo. E isso é uma cilada para a gente, né? Quando a gente acha que a gente está no controle de tudo, a gente está caindo numa grande cilada. Provavelmente ele respondia a seus pais, isso não tem nada a ver. O que importa é que Jesus está vendo o meu coração. Ele sabe que eu sou um rapaz bom. Deus já me escolheu. Por fim, Sansão acaba cedendo. E seu pecado alcança a sua cabeleira, que era o sinal mais visível de que Deus havia escolhido ele para uma função específica e especial. Sabe, a gente, como adventista do sétimo dia, a gente também foi escolhido para uma missão muito especial, que eu vou resumir em 2 palavras: salvar e servir. Proclamar, no sentido de contar mesmo as boas novas do Evangelho, e amar o próximo. Falando assim, parece que é muito fácil, não parece? Parece que é simples, que é super fácil de viver. Mas a gente sabe que no dia a dia é guerra, é luta para viver isso. Não é fácil. E quantas vezes a gente cai na cilada do diabo, achando que a gente não precisa depender de Deus para viver o propósito e o chamado que Ele nos confiou. E muitas vezes a gente dá um de Sansão. E a gente começa a querer ter o controle da nossa vida sem nem mesmo orar, sem perguntar para Deus o que Ele acha sobre aqueles planos. Às vezes a gente começa a se colocar no lugar de Deus e fazer como Sansão, que pensa assim, Senhor, eu estou fazendo o meu melhor e eu acho que isso aqui é suficiente. Não vou tentar dar mais, porque vai dar muito trabalho dar mais do que isso. Já está difícil dar tudo isso que eu estou dando, então eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E a gente vai se contentando, quando a gente poderia dar 1% a mais a cada dia. Um pouquinho a mais. E quando eu falo um pouquinho a mais, é um tempinho a mais de joelhos, às vezes orando. Eu lembro que um dia eu estava estudando a Bíblia e eu passei lá a parte que fala que Jesus ele permaneceu uma madrugada inteira em oração. Eu falei assim, meu Deus, o que o Senhor tanto falava para conseguir ficar uma madrugada inteira orando, né? E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero também chegar nesse nível, mas vai demorar muito. Eu sei que vai demorar muito. Mas eu quero começar pelo menos um pouquinho. Aí, no primeiro dia, eu fui, ajoelhei e fiquei ali um tempinho. Aí minhas filhas, vamos, mãe, chega, mãe. Chega, mãe, já está bom, já está bom. Aí, tem que esperar elas dormir. Aí, comecei a esperar elas dormir para começar a orar. E quando foi um tempo, assim, depois de alguns dias, alguns bons dias, eu entendi que eu fui conseguindo passar mais tempo ali e fui me deleitando nisso. Me deleitando em estar na presença do Senhor e orando. Aí eu passei um tempo, nossa, agora eu sou uma mulher de oração, que legal, eu consegui. Aí daqui a pouco, próxima semana, foi intensa, aconteceu isso e aquilo. Quando eu cheguei na sexta, eu falei, meu Deus, eu não consegui ajoelhar para orar e passar metade do tempo que eu estava passando. E aí foi como se eu voltasse na estaca zero tudo de novo. Por quê? Porque em algum momento da minha caminhada, eu não coloquei Deus como em primeiro lugar. Eu falei assim, não, está dando tudo certo. Está dando tudo certo. Daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço. E foi ficando, e foi ficando. E aí, entra uma pessoa na vida de Sansão, no capítulo 16. Sansão conhece Dalila. E às vezes a gente pensa assim, mas foi Dalila que jogou Sansão no fundo do poço. Será que foi? O tempo todo, Sansão está decidindo o que fazer da vida dele. Se a gente pega do capítulo 13 até o capítulo 16, em todos os lugares que Sansão passou, todas as atitudes, todas as escolhas que ele fez, foi ele quem decidiu fazer, não foi Dalila. Ninguém obrigou ele a fazer aquelas escolhas. Foi tudo ele. Ele foi pensando e ele foi fazendo. Ele foi tomando a liderança de tudo e ele foi fazendo. A Bíblia fala que o povo de Israel fazia o que era mal perante ao Senhor. Eles escolhiam. Ele tem como centro da vida dele, ele mesmo.
as suas próprias vontades, as suas próprias paixões, os seus próprios sonhos, os seus interesses. Era ele, a vida dele. E olha, gente, isso é muito interessante da gente falar. Por quê? Porque o mundo aí fora, ele vai falar assim, ó, você tem que olhar para você. Você tem que cuidar de você. É primeiro você tem que se amar primeiro para depois amar o outro. Isso está errado? Não, mas depende da dose. Se a gente começa a olhar muito para a gente, a gente começa a se tornar egocêntrico. E a gente começa a achar que o mundo inteiro gira ao redor do nosso umbigo, quando não é. E aí, como é que isso afeta o nosso casamento? Porque aí, no nosso casamento, a gente quer que o outro viva em função da gente, mas a gente não tem nada a oferecer para o outro. A gente não quer oferecer nada para o outro. E aí começam as brigas. E aí começam os impasses. E a gente tem muitas pautas aí fora, filosóficas, culturais, de empoderamento feminino. Não tenho nada contra isso. Eu acho que a mulher tem que, sim, correr atrás da vida dela, ter as conquistas dela, o sonho dela. Não pode se fundir no marido e nem viver só a vontade do marido. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá, gente? Mas é que tudo tem limite. E o nosso chamado, ele é um chamado radical. O cristianismo, ele é radical. Ele vai contra tudo que a nossa cultura fala. Ele fala que você tem que amar a você mesmo? Sim, ele fala. Ame-se primeiro, reconheça o seu valor, reconheça o seu chamado, o seu propósito de existência, reconheça as habilidades que Deus te deu, reconheça os dons que Deus te deu, não se menospreze, não se diminua, reconheça que você tem um valor inestimável para Deus. Ok, ponto. Agora viva para servir o outro. A gente foi chamado para servir o outro. E servir o outro é servir em amor. Porque tem muita gente que vai servir o outro, mas depois fica jogando na cara do outro tudo o que fez pelo outro. Ou vai servir na igreja e fica, nossa, mãe, essa igreja me suga. Tudo sou eu, ninguém faz nada, ninguém faz nada, ninguém faz nada, ninguém faz nada. E aí isso vai minando a forma como você olha a igreja, a forma como você olha o serviço de Deus, e vai diminuindo a sua fé, vai te trazendo desânimo. Então, é muito importante a gente tentar ter esse equilíbrio, sabe? Trazer as coisas, absorver o que o mundo tem, mas sempre com o filtro da palavra. Sempre com o filtro da palavra. E reter o que é bom. E o que não é bom, gente, deixa sair, manda embora. E Sansão, ele estava preso no mundo dele. Tudo era ele, tudo era para ele, tudo era do jeito dele. E se não fosse, não prestava, não funcionava, não era válido. E não é novidade para ninguém que nosso sucesso, a nossa força, o nosso futuro se constrói nas pequenas escolhas do nosso dia a dia. Então, a gente quer viver uma vida melhor, então começa. A gente não precisa começar pelo máximo, né? Mas começa bebendo agora. Se eu bebia 1 copo d'água, agora eu vou beber 3, agora eu vou beber 5. Coisas pequenas, que a gente pode ir mudando ao longo do nosso dia a dia, mas que ao longo de um ano vai fazer toda a diferença. Ah, eu não fazia exercício físico. Tá bom, começa então uma caminhadinha de 100 metros no máximo. Enfim, vai começando de pouquinho em pouquinho. E cada escolha pequena do nosso dia a dia, da nossa semana, do nosso mês, enfim, ele vai trazer um resultado significativo. E foi assim. Sansão começou com escolhas pequenas ruins, muito ruins. E o final, a gente sabe o que deu no final da história de Sansão. A gente vai chegar lá. Mas o poder das escolhas diárias é tremendo, é muito grande. Então, se você tem dificuldade de relacionamento com alguém dentro da sua casa, escolha, hoje eu não vou me pronunciar de forma ríspida. Hoje eu não vou rebater, hoje eu não vou só reagir. Hoje eu vou parar, se a pessoa falar, eu vou levar minha mente ao céu, vou pedir a Deus que eu seja um pacificador aqui dentro da minha casa, as palavras certas, e mais do que isso, eu vou pedir para que Deus me ensine a amar aquela pessoa. Isso tem um poder tremendo, porque quando a gente começa a orar pedindo ao Senhor, Senhor, me ensina a amar aquele fulano que eu não suporto, aquela pessoa que está me tirando do meu eixo, que está tirando a minha paz, eu quero aprender a amar esse ser humano, porque eu não sou melhor do que ele. Ele tem esse defeito, eu tenho outros, porque aqui a gente é tudo igual. Só muda os defeitos, as fraquezas, mas a gente é tudo igual. Então, quando a gente pede ao Senhor que nos dê uma lente para olhar para o outro, enxergar o que ele tem de ruim, mas também enxergar o que ele tem de bom, isso vai dando para a gente a chance de fazer escolhas mais assertivas nos nossos relacionamentos e ao longo da nossa caminhada também.
E Sansão, desde criança, foi ensinado que era diferente. Foi preparado para viver um propósito de Deus e não o dele mesmo. Só que aqui eu queria até trabalhar uma coisa, assim, explorar um pouquinho isso, o propósito. Sabe o que é um propósito? Qual que é o propósito da sua vida, da nossa vida? A Bíblia fala disso de forma muito simples. O propósito da nossa vida é refletir a glória de Deus e a sua bondade, a sua justiça. É amar o próximo, é pregar o evangelho até que o Senhor venha. Ponto final. Ferramenta. Qual ferramenta você tem para cumprir esse propósito? Dons, habilidades, recursos. Sansão tinha a ferramenta dele, era o seu cabelo, era a sua força, era através dela que ele ia cumprir o propósito de Deus para a vida dele. E o propósito, ele também se realiza através de pequenos projetos. O projeto, ele tem começo, meio e fim, mas o propósito, ele é perene. Então, eu vou dar um exemplo aqui, lá de casa, que está mais vivo assim na mente, né? Eu e meu marido, a gente escolheu aceitar o chamado de Deus para a nossa vida. Qual que é o chamado de Deus? Cuidar de gente. Projeto. Pode ser que agora a igreja tenha para a gente um projeto da gente cuidar da igreja da Paulista do Vale, aqui em São José dos Campos. Ok, uma hora esse projeto vai acabar. E a gente vai para outro lugar. Só que o propósito vai continuar. Qual que é o propósito? Cuidar de gente. Então, não importa para onde a gente vai ter gente para cuidar. Então, o propósito, ele é perene. O meu propósito é constituir uma família. Ok. E esse propósito vai nortear suas escolhas. Então, eu vou me preparar melhor financeiramente, vou pensar na minha faculdade, qual o caminho eu vou seguir, vou pensar como organizar aqui minhas finanças para constituir uma família, porque, afinal, todo mundo entra junto, né, nessa parte. Tá, e aí eu vou norteando cada escolha minha de forma que eu alcance êxito nesse projeto. O projeto acabou, mas o propósito permanece. Qual que é o propósito? Fazer minha família feliz, servir a Deus dentro da minha família, pregar o evangelho dentro da minha família, salvar a minha casa. Percebem a diferença? E assim você vai alcançando viver o projeto de Deus e o propósito de Deus para a sua família e para a sua vida também. E assim, você não fica naquela angústia, por que eu existo? Para que eu nasci? E por quê? Por quê? Porque isso te tira do eixo, esses questionamentos. Às vezes, isso te deixa perdido. E o mundo fica botando isso na sua cabeça. Será que você nasceu mesmo só para isso? Sim, é só para isso. Refletir a glória de Deus, pregar e ir para Canaã Celestial, passar a eternidade lá de boa, curtindo a vida ao lado do nosso Senhor. Pronto. É isso. E aí, Sansão, perdido nesse propósito, entre fazer o propósito de Deus e o seu, ele escolheu fazer seguir o próprio propósito dele, de vida dele. Mas, sabe o que é mais lindo? E aqui eu caminho para o encerramento. É que em todos os momentos que Sansão dá cabeçada, Deus não o abandona. Sansão só faz escolha ruim a vida inteira dele. Mas de Deus, todas as vezes que ele precisa, em cada situação de necessidade, o Espírito Santo vem sobre ele. Ele pega uma queixada de jumento, ele sai batendo em todo mundo. Deus não o abandona. Isso para mim é muito lindo. Porque nem sempre a gente vai conseguir ser como Daniel. Nem sempre a gente vai conseguir ser como José. Vai ter vezes que a gente vai ser como Sansão. Mas Deus, ele é tão fiel, ele é tão maravilhoso, tão grandioso, tão amoroso, que ele olha para a gente com tanta misericórdia. Ele estende a mão, ele pega a gente no colo e ele manda o Espírito em nosso favor. Sabe por que Sansão não tinha domínio sobre si? Porque isso é fruto do Espírito. É o Espírito quem dá isso. A gente sozinho não consegue, é impossível a gente conseguir um negócio desse. Ser pacificadores, não alimentar contenda na família nem na igreja, gente, isso vai contra a nossa natureza. Só o Espírito é capaz de dar isso pra gente. E Deus, ele está ali, ansioso por dar, ansioso por derramar, ansioso por acolher, ansioso para vir em nosso socorro, como ele foi no socorro de Sansão. Deus não nos abandona. E aí, quando a gente pega a nossa Bíblia, vai lá para Hebreus 11, verso 32, sabe o que está lá? O nome de Sansão.
Sansão, que levou uma vida dissoluta, toda errada, tinha sido separado para um propósito. Deus tinha tudo para a vida dele. Ele viveu extremamente aquém do propósito de Deus. Deus falou, eu quero você aqui, eu quero que você usufrua disso aqui. Eu quero esse nível de vida para você. Ele escolheu viver aqui, rastejando. O pior ele escolheu para ele. Deus tinha vida maravilhosa para ele, como tem para a gente. Mas a gente se contenta com pouco, com miséria. Porque a gente reluta muitas vezes em viver no espírito. Quando Deus está falando, acorda. Foi preciso Sansão parar de enxergar, arrancaram os olhos dele para ele conseguir ver. Depois que ele ficou cego, ele conseguiu ver a Deus. E aí sim, Deus veio sobre ele e deu a vitória. E aí a gente vai na galeria dos heróis da fé e está lá Sansão, um vencedor pela fé. Isso é lindo demais. E é por isso que a Bíblia é tão extraordinária. Porque há esperança para você e para mim. Há esperança para a gente. E louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Porque mesmo vendo a nossa fraqueza, a nossa pecaminosidade, a nossa falta de vontade de muitas vezes dar mais para Ele, Ele ainda assim vem em nosso socorro e nos dá a vitória. Amém por isso. E hoje meu apelo para você é, se você, assim como Sansão e assim como eu, ainda insiste em dar algumas cabeçadas, se você conhece alguém que está insistindo num relacionamento abusivo, se você conhece alguém que está insistindo em tomar e fazer escolhas erradas, vá em nome de Jesus até essa pessoa. Fale com ela, abre a Bíblia com ela e fala, Deus tem algo melhor para você. Ore com ela para que as escamas do pecado caiam desses olhos, em nome de Jesus. E para que ela receba a vitória, para que ela receba o Espírito de Deus na vida dela, para que ela ande em novidade de vida e para que a gente ande em novidade de vida também. Para que a gente viva os ideais de Cristo para a gente. Para que a gente viva os frutos do Espírito, sendo amáveis, pacificadores, benignos, mansos, dispostos a dar a outra face, para que assim a gente alcance. Quando Jesus rasgar as nuvens do céu, e não está longe, eu creio nisso, não está longe, mas Ele vai encontrar a gente cheio do Espírito, em nome de Jesus. E a gente vai completar essa obra, porque Ele vai vir sobre nós como chuva serôdia. Que a gente clame por isso, e que a gente viva isso todos os dias da nossa vida. Não desista de lutar. Há esperança para a gente. Há uma vitória nos aguardando. Eu posso orar com você por isso. Querido Deus, hoje abrimos a Tua palavra, vimos o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor tem para a gente o extraordinário, o quanto o Senhor é misericordioso, poderoso, o quanto o Senhor é fiel, apesar das nossas cabeçadas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tudo que a gente precisa nessa vida. Obrigada, porque o Senhor não desiste da gente. Obrigada, porque o Senhor prepara para a gente a vitória final, um banquete na Canaã celestial. Mas, Senhor, não queremos ir sozinhos. Queremos levar nossos filhos, nosso marido, nosso cônjuge. Queremos levar nossos vizinhos, nossos primos, enfim, Senhor. Quem o Senhor colocar sobre a nossa influência. Mas, Senhor, precisamos do Teu Santo Espírito para isso. Renove a nossa vida, Pai. Nos dê o Teu poder. Hoje é quarta de poder e a gente veio buscar o Teu poder, Senhor, para que possamos alcançar a vitória nas nossas lutas diárias, para que possamos tirar dos nossos olhos as escamas do pecado que não tem deixado a gente mudar o rumo de algumas escolhas que a gente tem feito. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, ó Deus, e venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós, para que possamos viver aqui o ideal que o Senhor tem para a gente. Em nome de Jesus oramos. Amém.